Era uma vez, há muito, muito tempo, em uma cidade cheia de ruas de pedra e casas feitas de barro, um homem especial chamado Silas. Silas não era um homem famoso por riquezas ou por ser poderoso como os reis daquela época. Não, ele era conhecido por algo muito mais importante, seu coração cheio de fé e seu amor enorme por Jesus. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Desde que ouviu falar de Jesus e de tudo que ele havia feito morrendo na cruz e ressuscitando para nos dar vida eterna, Silas decidiu que queria seguir esse Salvador maravilhoso com toda a sua vida. Ele estudava as Escrituras, orava muito e sempre estava pronto para ajudar quem precisasse. Por onde passava, Silas deixava um sorriso, uma palavra de ânimo e uma faísca de esperança nos corações das pessoas. As pessoas da igreja de Jerusalém, que eram os primeiros seguidores de Jesus, logo perceberam que Silas era diferente. Ele era fiel, corajoso, sábio e muito animado. Não importava se estava fazendo calor, se chovia ou se o caminho era difícil. Ele sempre dizia: se for para servir a Jesus, estou pronto. Um dia muito especial chegou. Os apóstolos, que eram os líderes da igreja, se reuniram para tomar uma decisão muito importante. Eles precisavam enviar alguns homens para visitar outras cidades e contar boas notícias aos novos cristãos. Era uma missão que precisava de pessoas confiáveis, cheias de amor por Deus e sábias para resolver problemas. Foi aí que, em meio a tantos irmãos, eles olharam para Silas e disseram: Silas, você é o homem certo para essa missão. Que alegria no coração de Silas! Era como receber um grande presente do céu. Ele sabia que não seria fácil, haveria perigos, viagens longas e desafios pela frente, mas Silas confiava que, com Deus ao seu lado, ele conseguiria cumprir essa missão. Assim, escolhido com muito carinho e oração, Silas foi enviado para levar mensagens importantes às igrejas, ajudando os novos cristãos a crescerem firmes na fé. Cada carta, cada palavra que ele entregava, era como uma sementinha plantada em corações, que crescia e florescia para a glória de Deus. E assim começava a linda jornada de Silas, o servo escolhido por Deus. Depois de ser escolhido como mensageiro da igreja, Silas estava animado. Ele sabia que Deus tinha grandes planos para ele. E foi então que algo muito especial aconteceu. Silas foi chamado para viajar com ninguém menos que o apóstolo Paulo. Paulo era um missionário incrível, corajoso e apaixonado por Jesus. Ele já tinha viajado muito, levando a mensagem do Evangelho para lugares distantes. Mas agora, ele precisava de um novo companheiro, alguém de confiança, alguém forte, alegre e cheio do Espírito Santo. E quem foi escolhido? Silas. Assim começou uma missão cheia de aventuras. Silas e Paulo formaram uma dupla poderosa, como dois guerreiros da fé, marchando por cidades, vilarejos e até florestas para contar às pessoas: Jesus está vivo. Ele te ama e quer transformar sua vida. Com sandálias nos pés e rolos de pergaminho nas mãos, os dois viajavam por estradas longas e empoeiradas. Às vezes, passavam frio. Outras vezes, tinham que dormir ao ar livre, olhando as estrelas. Mas nada disso os desanimava. Quando chegavam a uma cidade, eles iam direto à sinagoga, o lugar onde as pessoas se reuniam para aprender sobre Deus, e começavam a falar sobre Jesus com todo amor e coragem. Eles visitaram cidades como Derbe, Listra e muitas outras. Em cada lugar, fortaleciam os cristãos que estavam começando a fé, ajudavam a organizar as igrejas e animavam as pessoas com palavras de esperança. Quando alguém estava triste, Silas sorria e dizia: não desista, Jesus está com você. Mas nem tudo era fácil. Nem todo mundo gostava do que eles diziam. Às vezes, pessoas maldosas tentavam impedir a pregação.
eles enfrentaram perseguições, ameaças e até mesmo apedrejamentos. Mas sabe o que Silas e Paulo faziam? Eles oravam, cantavam e continuavam a missão. Mesmo cansados, mesmo com os pés doloridos, eles não paravam, porque sabiam que levar o amor de Deus era a missão mais importante do mundo. Silas não era apenas um ajudante de Paulo. Ele era um verdadeiro missionário, um amigo leal e um irmão cheio de fé. Juntos, essa dupla maravilhosa espalhou a luz de Jesus por muitos lugares escuros. E assim, Silas e Paulo seguiram firmes, como soldados da verdade, levando a salvação a muitos corações. Depois de muitas viagens e pregações, Silas e Paulo chegaram a uma cidade chamada Filipos. Era uma cidade importante, cheia de pessoas, mercados e soldados romanos. Lá, como sempre faziam, eles começaram a falar de Jesus com amor e coragem. Muitas pessoas ouviram, ficaram encantadas e começaram a seguir a fé cristã. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Um dia, uma moça que era explorada por homens maldosos começou a seguir Silas e Paulo pelas ruas, gritando coisas estranhas. Ela estava sendo dominada por um espírito mau, e Paulo, cheio de compaixão, orou e libertou a jovem em nome de Jesus. Foi um milagre, mas os homens que ganhavam dinheiro usando a moça ficaram furiosos. Eles não se importavam com ela só, queriam o lucro. Então eles arrastaram Silas e Paulo até os juízes da cidade e disseram muitas mentiras sobre eles. Os juízes acreditaram nas mentiras. Sem nem ouvir direito o que Silas e Paulo tinham a dizer, mandaram que os soldados os batessem e os prendessem. Foi uma injustiça terrível. Eles foram levados até a prisão. Lá dentro, o carcereiro, que era um homem forte e muito sério, os colocou no calabouço mais escuro e frio, onde mal dava para ver alguma coisa. Os pés deles foram presos em troncos de madeira pesados, que doíam e impediam qualquer movimento. Estavam feridos, sujos, com dores. E tudo isso por fazerem o bem. Agora imagine, você estaria triste, não é? Talvez chorando ou perguntando por quê. Mas Silas e Paulo fizeram algo completamente diferente. Naquela noite, por volta da meia-noite, quando tudo estava em silêncio e escuro, Silas e Paulo começaram a cantar. Sim, com seus pés presos e suas costas machucadas, eles oravam e louvavam a Deus com todo o coração. As vozes deles ecoavam pela prisão como luz em meio à escuridão. Os outros presos ficaram espantados. Nunca tinham visto algo assim. Mesmo em sofrimento, aqueles dois homens sorriam e adoravam a Deus. E então, algo maravilhoso aconteceu. De repente, a terra começou a tremer. Um forte terremoto sacudiu toda a prisão. As pedras rangiam, as correntes se soltavam, e de forma milagrosa todas as portas da prisão se abriram. Até os grilhões que prendiam os pés de Silas e Paulo se soltaram. Foi um momento incrível. Deus respondeu ao louvor deles com poder e livramento. Mas o mais lindo ainda estava por vir. Depois do terremoto que sacudiu toda a prisão, as correntes se soltaram, as portas se abriram e o chão ainda tremia levemente sob os pés dos prisioneiros. O lugar que antes estava mergulhado na escuridão agora parecia cheio da presença de Deus. Mas alguém estava prestes a fazer uma escolha desesperadora. O carcereiro, aquele homem forte que vigiava a prisão, acordou com um estrondo. Quando correu para ver o que estava acontecendo, viu todas as portas escancaradas. Seus olhos se arregalaram. Ele pensou: todos os presos fugiram. Estou perdido. Naquela época, um carcereiro que perdesse os prisioneiros podia ser severamente punido. Com medo e desespero, ele puxou a espada para tirar a própria vida. Mas então, uma voz ecoou no meio da escuridão: não faça isso. Estamos todos aqui. Era a voz de Paulo. E ao lado dele, estava Silas, firme, com os olhos brilhando de paz, mesmo depois de tudo que tinham sofrido. O carcereiro parou, sem acreditar. Eles não tinham fugido. Nenhum dos presos tinha saído correndo. Aquilo era milagroso. Tremendo de emoção, o homem correu até onde Paulo e Silas estavam e se ajoelhou diante deles. Ele
tinha visto tudo os louvores no meio da dor, o terremoto, o livramento, e agora aquele amor tão grande que impedia Silas e Paulo de fugir só para salvarem a própria vida. E com lágrimas nos olhos, ele fez a pergunta mais importante de toda a sua vida: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas olharam para ele com carinho e disseram algo que encheu aquele lugar de esperança: Creia no Senhor Jesus, e será salvo, você e toda a sua casa. Naquela mesma hora, o carcereiro levou os dois para sua casa, cuidou dos ferimentos deles com muito cuidado e carinho. A esposa dele veio ver o que estava acontecendo. Os filhos acordaram e ali, naquela casa simples e comum, uma luz diferente brilhou. Paulo e Silas falaram de Jesus para toda a família. Eles contaram sobre o amor de Deus, sobre a cruz, a ressurreição e o perdão dos pecados. E naquela noite inesquecível, o carcereiro e toda a sua família creram em Jesus e foram batizados. A casa que antes só tinha silêncio e regras agora estava cheia de alegria, louvor e esperança. O carcereiro, que antes era só um vigia da prisão, agora era um filho de Deus. Tudo isso aconteceu porque dois servos corajosos, Silas e Paulo, escolheram louvar a Deus no meio da dificuldade. E através do louvor, Deus fez um milagre, não só abrindo portas de ferro, mas abrindo o coração de uma família inteira. Depois de tudo que aconteceu na prisão, o terremoto, os louvores, a conversão do carcereiro e de sua família, Silas e Paulo não pararam. Eles poderiam ter voltado para casa e descansado, afinal, já tinham sofrido muito. Mas sabe o que Silas fez? Ele escolheu continuar a missão. Mesmo com os pés marcados pelas correntes, mesmo com o corpo cansado das viagens, Silas se levantou. Com um sorriso no rosto e o coração cheio de coragem, ele sabia que ainda havia muitos lugares para ir, muitas pessoas para conhecer e muitas almas para ouvir sobre Jesus. Assim, ele seguiu lado a lado com Paulo, como um verdadeiro companheiro de fé. Eles foram até Tessalônica, uma cidade agitada e cheia de gente de várias partes do mundo. Lá, entraram na sinagoga e pregaram sobre Jesus com muita sabedoria. Alguns acreditaram, e a igreja começou a crescer. Mas novamente, algumas pessoas se revoltaram. Silas teve que sair da cidade com muito cuidado, mas não desistiu. Depois, ele foi até Bereia, onde encontrou pessoas muito estudiosas, que liam as escrituras todos os dias para conferir se o que Paulo e Silas falavam era verdade. E sabe o que aconteceu? Muitos creram em Jesus, até líderes importantes. E mulheres sábias decidiram seguir o Salvador. Silas continuava animado, animando os outros irmãos com palavras de fé. Ele orava com eles, os encorajava a não desistirem e ajudava cada cristão a crescer no amor de Deus. Mesmo quando Paulo teve que ir para Atenas, Silas continuou trabalhando, indo de cidade em cidade, plantando igrejas e espalhando a mensagem do reino. Ele não se importava com as dificuldades. Ele não pensava só em si. Tudo o que ele queria era ver mais e mais pessoas conhecendo o amor de Jesus. A história de Silas nos ensina uma lição muito especial. Mesmo quando passamos por lutas, mesmo quando estamos tristes ou cansados, podemos continuar firmes, confiando que Deus está conosco. Silas não era um super-herói. Ele era uma pessoa como nós, mas escolheu obedecer a Deus com todo o seu coração. E por isso, a vida dele se tornou uma luz que brilhou em muitos lugares. Fim da história, mas não do exemplo. Assim como Silas, você também pode ser um mensageiro de Jesus, levando amor, esperança e fé por onde passar.